Oi, gente, que prazer estar mais uma vez com vocês e poder gravar este vídeo, poder falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E eu vou te contar que eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu aprendi o quanto nós temos um Pai Celestial amoroso e um Salvador que nos ama, que nos conhece pelo nome, que nos deu mordomias, que nos ensinou a sua lei, leis de sacrifício, de bênçãos. Eu aprendi a ser o melhor discípulo do Cristo, a entender que a gente precisa dar o melhor de nós, independente das circunstâncias, do tempo, de onde estejamos. E nessas impressões tantas que eu recebi, muitas vezes eu fui repreendida também, porque às vezes eu estou lá lendo as escrituras e eu começo a me indignar com certos acontecimentos da história da igreja. E aí eu penso, como é que você foi capaz de fazer isso? E às vezes eu escuto, né, aquela voz suave ou aquele sentimento. Mas se fosse você, né, você já se colocou no lugar dele? O que estava acontecendo? E muitas vezes eu me senti reprimida, arrependida por pensamentos que eu tive. E eu vou conversar com vocês hoje algumas dessas impressões e como o Senhor é justo, é misericordioso. Outra sensação que eu tive é que era uma designação muito ampla, com muitos nomes, com muitos contextos, e que seria impossível transmitir em um vídeo curto. Então, eu continuo reforçando que o meu vídeo ele é apenas um complemento. Não deixa de fazer o seu estudo pessoal, de ter as suas inspirações, revelações, experiências espirituais, porque é isso que vai fortalecer o seu testemunho. E enquanto você estudar, você vai perceber que tem notas de rodapé, que tem muitas indicações, às vezes de um discurso, às vezes hoje a gente tem livros como Os Santos, como Revelações em Contexto, tanta bibliografia que pode nos ajudar a entender melhor o nosso estudo. É maravilhoso viver nesse tempo e saber que a gente tem tantos recursos. Então busque. Às vezes você vai ver um nome desconhecido, mas eu nunca ouvi falar sobre essa pessoa. E hoje a gente tem como procurar, tem como buscar. Então que o Senhor realmente nos ajude em nosso estudo pessoal, que a gente tem que aprender principalmente a doutrina, principalmente as impressões do que a gente precisa melhorar. Eu espero poder transmitir nesse vídeo, mas é muito pouco tempo. Então, por favor, façam o seu estudo pessoal, familiar, compartilhem suas experiências e eu tenho certeza que vai ser muito, muito proveitoso. E enquanto eu pensava no que falar para vocês, eu lembrei, mais de um mês eu recebi uma mensagem pessoal de uma irmã muito querida, uma amiga que eu fiz aqui através dos meus vídeos, em que ela me escrevia o seguinte: Irmã Rosângela, eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, eu queria esclarecer porque as pessoas falam que lei da consagração e comunismo são muito parecidos, mas eu não consigo explicar a diferença. E aí nós conversamos um pouquinho e eu disse para ela, se eu tiver a oportunidade, em algum outro vídeo eu vou tentar explicar, ainda que seja rapidamente, sobre essa diferença. E enquanto eu preparava essa aula, eu pensei, eis aqui a oportunidade. Gente, essa sessão 51 de Doutrina e Convênios, ela fala sobre esse momento que os santos estão migrando de Nova York para Kirtland, Ohio. E quando você migra, gente, na maioria das vezes você migra sem nada. É roupa do corpo, é alguns poucos pertences, não dá para levar tudo. Às vezes a gente vai até, muda de cidade, muda de país e você sabe, é ali a sua mala, a sua bagagem. E as dificuldades que esses santos tinham na época de trajetos de barco ou a pé, com carroções, eles pegavam o que era essencial. Muitos desses santos deixaram tudo para trás, alguns conseguiram vender propriedades, outros não conseguiram, mas eles atenderam o chamado do Senhor e de se reunir em Kirtland, Ohio. E aí, o primeiro bispo da igreja foi chamado, que foi Eduardo Patridge. Já ouvimos sobre ele. E quando ele foi chamado, ele tinha essa incumbência, né? O bispo era essa pessoa que ia cuidar tanto do espiritual quanto do temporal. E nesse momento, as famílias se estabelecerem, cuidar do lugar que elas iam ficar,
como elas seriam organizadas, esse viver em comunidade, né? Todos os santos ali juntos representava um desafio muito grande. E esse bispo, ele queria saber o que o Senhor esperava dele, como proceder. E aí ele pergunta a Joseph, né, que perguntasse ao Senhor. E aí o Senhor responde nessa sessão 51 de Doutrina e Convênios. O Senhor dá a lei do Senhor. Então observe que não é a lei dos homens, não é a lei de um governo. A lei da consagração é a lei do Senhor. Então, se eu ou você estivéssemos vivendo naquele 1831, o Senhor estaria dizendo para nós, olha, vamos nos reunir num local físico, né, Sião, e você precisa deixar tudo para trás. O que você tiver, você vende, aluga, mas você vai se reunir com os santos, vai viver em uma comunidade e tudo será consagrado para o reino de Deus. Até no manual eu achei que tem uma definição aqui bem interessante. Eu vou ler para vocês, isso que eu falo é no próprio manual do Vem Segue-me, que diz assim: se você fosse um membro da igreja em 1831, talvez fosse convidado a viver a lei da consagração, doando sua propriedade à igreja por meio do bispo. Então, vamos lá. Eu sou membro da igreja, então eu estou doando a minha propriedade. Ele, então, na maioria dos casos, devolveria o que você doou, às vezes com um excedente. Então, vamos lá, eu fui lá e doei a minha propriedade. E aí eu vou receber, né, de volta o que eu doei com um excedente. Mas não seria mais sua propriedade, seria uma mordomia. Ou seja, eu receberia, vamos dizer assim, uma mordomia de cuidar como se fosse meu. Mas não é meu, é do Senhor. É para abençoar a vida de todos. E eu recebo um título de uma herança em Sião. Ou seja, eu sempre teria um lugar para morar. Então, primeira coisa, né? Quando a gente pensa no comunismo, diferente da lei da consagração, no comunismo eu vou doar tudo para o governo. Eu não vou receber nenhum título de nenhuma herança ou de direitos. A segunda coisa que eu achei bem interessante, fala aqui em Doutrina e Convênios, né, que são relacionadas à lei do Senhor, a como o bispo deveria organizar o seu povo, está em Doutrina e Convênios, na seção 51, no versículo 3. Portanto, meu servo, Eduardo Pátrige, e aqueles que ele escolheu, com os quais me comprazo, né, porque o bispo não trabalhava sozinho, designe a este povo suas porções. Então, a igreja recebeu tudo, a igreja vai designar suas porções, a parte de cada um. Igualmente a cada homem. Igualmente a cada homem. De acordo com sua família e de acordo com suas condições e suas carências e necessidades. Então, a gente já vai ver aqui outra grande diferença. No comunismo, tudo é dado para o governo e o governo divide por partes iguais para cada homem. Na lei do Senhor, não. É dividido, na verdade, de acordo com a sua família, de acordo com as suas necessidades. Se eu tenho uma família que tem 4 pessoas, será para 4 pessoas. Se eu tenho uma família de 10 pessoas, 10 pessoas. Se a necessidade da minha família é essa, eu vou receber de acordo com a necessidade e não por partes iguais. Perceberam essa diferença? Outra coisa muito interessante é que o consagrar, gente, significa consagrar junto. É todo mundo consagrando. E o que a gente vê no comunismo? Não é uma consagração, não é um tornar sagrado. Primeiro que as pessoas são obrigadas a dar tudo o que têm. Então, o livre-arbítrio das pessoas é retirado. E os líderes comunistas, eles são os primeiros a não viverem com a divisão que eles mesmos propõem. E a gente pode observar isso na própria história. Quando Fidel e Che Guevara, por exemplo, tem a Revolução Cubana em Cuba, a primeira coisa que eles fazem, eles se apossam do Hotel Havana, com todo o luxo. A cúpula do governo se hospeda nesse hotel e é lá que eles vão morar. E até hoje é lá que fica hospedado, né, muitos membros do governo em todo o luxo.
Então, assim, o povo, partes iguais, muitas vezes miséria, mas para os líderes que estão na cúpula, é mais. A gente está cansado de ver Maduro na Venezuela nas redes sociais. Ele está lá bem fortinho, bem alimentado, e a gente vê venezuelanos desnutridos passando fome. Então, o que é que acontece no governo comunista, só simplificando? A gente vê, né, que, primeiro, você não tem o título da sua propriedade, né, você não tem essa garantia, você é dividido em partes iguais e não pela necessidade, é o governo quem manda, você não tem livre-arbítrio, e a cúpula são os primeiros a enriquecerem. Então, vocês conseguem perceber só algumas das diferenças aí que são muito diferentes da lei da consagração. E o consagrar, gente, o con significa junto, eu consagro junto, é todo mundo junto. Então, no comunismo não existe consagração, seus líderes estão sempre no patamar, numa casta social, ou vivendo das benfeitorias, gozando, né, dos privilégios do que as pessoas doaram, né? Eu estou ali gozando e eu não faço o meu sacrifício. Enfim, mas a lei do Senhor, gente, é diferente. E eu gostaria de ressaltar ainda que a gente sabe que não tem governos perfeitos. Não teremos, né? O único governo perfeito será o do nosso próprio Salvador Jesus Cristo. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque nessa sessão fala, cuidado para que vocês não sejam enganados. E o Satanás, ele tem uma tática, ele imita as coisas sagradas. E a gente vê isso na história muitas vezes, seja fazendo serpentes, seja imitando as pragas do Egito, ele torna parecido, né, aquilo que é do mal, parecido com o que é do Senhor. E por isso muitos santos têm essa concepção e acabam dizendo, olha, Cristo foi comunista, já ouviram isso? Olha, a lei da consagração é muito parecida com o comunismo. Ser parecido não quer dizer que é igual. Na verdade, quando você analisa, você vê que não tem nada a ver. Então, cuidado para não ser enganado. Mas seguindo, gente, que a gente tem muita coisa legal para ver aqui nessa lição, quando o Senhor fala, né, que nós somos mordomos. Então, quando a gente pensa nessa mordomia, não é uma mordomia somente física, porque eles tinham que cuidar da casa, eles tinham que cuidar de tudo que receberam, mas era uma mordomia também que a gente recebe quando a gente pensa nessa nossa existência, é uma mordomia espiritual, porque nada é nosso, nada. A gente está nessa vida só de passagem. Então a gente tem a mordomia de cuidar da nossa família, a gente tem a mordomia de cuidar do nosso corpo, por isso a gente tem uma palavra de sabedoria. A gente tem muitas mordomias de multiplicar nossos talentos, né, de exercitar nossos dons, de compartilhar nossos dons. Então a gente tem muitas mordomias, e ser um mordomo, né, o mordomo é aquele que cuida, é aquela pessoa que cuida de tudo, né? Quando o seu senhor não está, ele deixa o mordomo encarregado de tudo. Então ser mordomo é um privilégio. E é um privilégio, mas um mordomo ele presta contas, e um dia nós vamos prestar contas de tudo, da nossa vida, do que fizemos com o nosso tempo, o que fizemos com os nossos talentos, com nossos chamados. A gente vai prestar contas. Então, a gente pode aprender muita coisa com esses primeiros santos que estava acontecendo com eles. E nessa sessão ele fala, né, que eles precisavam permanecer fiéis para ter direito à herança. Achei muito interessante também, porque a gente vê como a lei do Senhor ela permite o arbítrio. E Lehman Copland, a gente sabe que foi aquele homem que era fazendeiro, que ele se converteu ao evangelho, que havia sido shaker antes, e que ao se converter ele doa a fazenda dele, a propriedade, para a igreja, os santos vêm, e aí chegou uma grande quantidade de santos vindo de Nova York, que estava tudo já estabelecido que ia ficar na fazenda, né, que Lehman havia doado para a igreja. Mas o que acontece? Lehman decide se afastar da igreja e diz, olha, não quero mais doar a minha fazenda para a igreja, e com um detalhe, se esses santos quiserem permanecer aqui, eles vão ter que me pagar. Gente, eu fiquei tão chateada com isso quando eu vi, porque eu disse, poxa vida, como é que ele pode fazer isso? As pessoas chegando, né? Muitos doentes, muitos ali enfermos. Como é que você dá para trás
né? Você dá a sua palavra e depois você recua. E ainda quer cobrar, quer ganhar em cima dos santos. É a usura, a ganância. E foi isso, eu fui muito repreendida, porque aí eu lembrei sobre uma lei maior que rege a lei do Senhor, a lei da consagração, que é o arbítrio. Ninguém estava obrigado a doar suas propriedades, ninguém estava obrigado a seguir os santos, ninguém estava obrigado a permanecer fiel. E é a mesma coisa hoje. Às vezes alguém se afasta do evangelho e às vezes a gente fica pensando assim, poxa, como aquela pessoa viveu tantas experiências espirituais, aquela pessoa foi uma missão, aquela pessoa foi um bispo, um presidente de estaca. Gente, nós continuamos tendo livre-arbítrio e essa é uma lei dos céus. Né? Essa é uma das diferenças que eu falei sobre o comunismo, porque você não tem liberdade, você é obrigado a doar. E por isso houve revoluções. Então, olha só, nesse momento as pessoas precisavam doar de coração, consagrar junto, tornar sagrados junto. Então, ninguém estava obrigado a nada. Então, como Lehman Copley diz assim, olha, não quero mais, não vou doar, se quiser me paguem. Ele está no direito dele. Agora, cabe ao Senhor depois julgá-lo. Cabe ao Senhor, né, as consequências dessa atitude dele que fez tantas famílias sofrerem. E eu fiquei pensando sobre isso e me arrependi desse meu julgamento em relação a ele, porque as pessoas são livres, as pessoas podem escolher. E o Senhor que vai dar o veredito sobre essas pessoas. Né? Foi difícil? Foi. Às vezes a gente vai sofrer pelas decisões dos outros? Sim. Às vezes a gente pode achar isso não foi justo? Talvez não. Mas talvez os santos precisassem aprender com essa experiência. O Senhor poderia ter entrado na história, poderia ter mudado esse rumo, poderia, mas o Senhor vai sempre prezar o arbítrio do homem. Então, olha só, e também foi pedido, né, que Eduardo Patridge nomeasse um agente, uma pessoa que pudesse ajudá-lo nessas tarefas. E também foi falado sobre o armazém do bispo para as necessidades dos santos. E também foi dito, que eu achei linda essa escritura aqui em Doutrina e Convênios 51, quando diz assim, 15 e 16, e assim concedo a este povo o privilégio. Olha só, esse povo, ele teve o privilégio. Às vezes a gente pensa apenas como sacrifício, mas eles tiveram o privilégio de organizar-se de acordo com as minhas leis. E consagro-lhes esta terra por um certo tempo, até que o Senhor proveja a sua subsistência de outra forma e ordene-lhe que partam daqui. Olha só, eles saíram de Nova York e o Senhor está dizendo, vamos se estabelecer em Kirtland, Ohio. Estava tendo todo um trabalho, todo um mecanismo, um processo de organização e o Senhor já está dizendo, vem mudança por aí. Ou seja, é por um certo tempo, porque o Senhor, ele já sabe os planos dele muito adiante da gente. E por um certo tempo, vocês não vão ficar aqui. E aí o Senhor dá um conselho sábio, gente, que eu refleti muito sobre essa escritura em Doutrina e Convênios 51, 17, que diz assim, e a hora e o dia não lhes são indicados. Eu não vou dizer o dia exatamente que vocês vão deixar aqui Kirtland, portanto, vivam nesta terra, como se aqui fossem permanecer anos, e isso lhes reverterá para o bem. E eu fiquei pensando, que por onde a gente passar, a gente precisa viver da melhor maneira possível, como se a gente fosse ficar naquele lugar para sempre. Se eu estou no trabalho, eu preciso dar o melhor de mim, como se fosse o melhor tempo da minha vida. Se eu estou numa missão, eu preciso trabalhar com afinco. Se eu estou no chamado na igreja, se eu estou no meu bairro, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso viver de tal modo como se aqui eu fosse permanecer por anos. Então não importava se era um estado transitório, mas os santos precisavam cultivar a terra, viver na terra de tal maneira como se fossem viver para sempre. Gente, quanta coisa a gente aprende nesse versículo, a importância da gente dar o melhor de nós, por onde passarmos. Não importa o tempo, se vai ser um mês, um ano, 10 anos, vamos ser o melhor em qualquer lugar. E vamos cultivar o melhor
para que a gente sinta alegria, que a gente sinta gratidão por aquele tempo que ficamos. E ele diz ainda: e quem for um mordomo fiel, justo e sábio, entrará no gozo do seu Senhor e herdará a vida eterna. Então o Senhor, ele está falando da mordomia terrena e ao mesmo tempo da mordomia espiritual. Aquele que for sábio herdará a vida eterna. Gente, a gente precisa estar nesse mundo, nós estamos aqui, corpo e espírito. Precisamos estar neste mundo sabendo que temos mordomias. Nós cuidamos da nossa família, cuidamos do nosso gato, cuidamos do nosso cachorro, cuidamos da propriedade em que vivemos. Cuidamos daquilo que possuímos, que o Senhor nos deu, somos mordomos. Mas nada é nosso. Nós cuidamos. E se cuidarmos bem, se fizermos o melhor que pudermos, vamos herdar a vida eterna. Essa é uma promessa do Senhor. Nesse período, na sessão 52, a gente já vê que está tendo uma conferência de élderes. E é nesse momento que o Senhor diz assim: olha, comecem a se organizar, porque vocês vão para Missouri. É lá que será Sião. Nesse momento, a Sião, os santos esperavam essa reunião física, né, de uma cidade, de um estado, de um lugar específico. E a gente sabe que hoje essa reunião de Sião, ela não é mais física, ela é mais um estado. É o estado de como eu estou, se eu sou um membro fiel da igreja. Porque a Sião pode ser em qualquer lugar que tenha um membro fiel da igreja. Né? Em qualquer ala, qualquer estaca, uma família pode ser uma Sião. Então eu não preciso mais mudar geograficamente. Mas nesse momento era uma ordem do Senhor estabelecer a lei dele. E os santos precisavam estar juntos para se fortalecer pelas coisas que viriam, pela perseguição religiosa que já havia começado desde Nova York e que ia aumentar. Os santos precisavam estar mais fortes. E eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei sobre os pioneiros, sobre tudo o que eles passaram. Que não foi fácil, mas era um privilégio. Eu fiquei pensando que muitas vezes a gente acha que se tornar membro da igreja vai tornar a nossa vida mais fácil. Que às vezes a gente vai dizer assim: olha, eu sou membro da igreja e não é possível, minha vida piorou. Ou eu cumpro a palavra de sabedoria e estou com câncer. Ou eu pago meu dízimo e fiquei desempregado. E às vezes a gente não tem a noção que as provações que a gente passa nessa vida são para o nosso refinamento. As cruzes que a gente carrega, que a gente vai falar sobre isso, são para que a gente possa aprender. É parte da nossa mordomia, o que nós fazemos com as provações que temos, como nós nos tornamos. Então, o Sião é se tornar, é ser puro de coração, é se refinar, é buscar a Deus, é ser melhor discípulo de Cristo, é estar disposto a consagrar. Hoje o Senhor não pede mais que a gente vá lá e doe nossos bens. Mas quantas vezes a gente pode titubear na hora de pagar o dízimo, na hora de dar uma oferta, na hora de um filho estar indo para a missão e o bispo nos chama, vamos ver quanto você pode contribuir. Quantas vezes a gente começa a achar: isso é obrigação da igreja, não é minha. Ou a igreja é rica, não precisa do meu dízimo ou da minha oferta. Aí tem muita gente na ala que tem um poder aquisitivo muito bom. Por que eu vou dar uma oferta de jejum? Que outros ajudem. Gente, mas aí, e esse poder de tornar-se? Esse poder de nos refinar, de ser melhores discípulos de Cristo, de guardar os seus mandamentos, de fazer da melhor maneira, de fazer como se fossem permanecer muitos anos, de viver nessa vida como se fôssemos permanecer muitos anos, vivendo da melhor maneira possível, cada dia. Então, nessa conferência, eles são chamados, os élderes da igreja são lembrados que havia muitas manifestações espirituais que não eram espíritos bons. Então, cuidado com o que podia se infiltrar dentro da igreja. O Senhor diz isso, que eles não sejam enganados. Diz ainda, né? Achei lindo isso, que o Senhor diz que o Satanás desejava peneirar muitos daqueles élderes, peneirar como palha. E ele diz que aquele que fosse fiel seria governante de muitas coisas. E ele diz: eu vos darei um modelo em todas as coisas para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra, enganando as nações.
Então o Senhor diz que vai dar um modelo. Gente, o modelo é um padrão, é algo que se repete. Então que a gente possa prestar muita atenção nesse modelo, né? Como é que a gente reconhece algo que realmente é divino? A gente reconhece porque o bom se apega ao bom, a luz se apega à luz, né? O Espírito Santo, ele não causa contrito, confusão, ele esclarece, ele clareia a mente. Então, que a gente possa usar esse padrão. O padrão é a doutrina de Cristo nas Escrituras. E isso se repete. Do mesmo jeito que se repete, às vezes a gente fica olhando o sol que se põe, né? O sol que amanhece todos os dias. E é um padrão. A gente já é tão natural que a gente espera por isso, a gente se acostumou. Então, que a gente possa se acostumar com os padrões do Senhor. Ler as Escrituras e ver a repetição que há. Ver esse padrão de guardar os mandamentos, de guardar convênios, de ser fiel, de vivermos aqui pela fé, de sermos melhores. Então, há um padrão no conselho do Senhor. Então, ele diz, ele ordena esses elders que eles deveriam ir até Missouri. São vários elders da igreja que são designados de 2 em 2 para partir até Missouri. Mas, embora existisse uma linha reta para chegar em Missouri, o Senhor diz que não, que eles deveriam ir, partam de lá pregando a palavra pelo caminho, dizendo nada mais do que os profetas e apóstolos, o que foi ensinado pelo Consolador. E o Senhor diz mais ainda: em verdade vos digo que todos viajem para um lugar, seguindo caminhos diversos. Que interessante essa seção 52, no versículo 33. Todos eles deveriam ir para Missouri, que se reunir em Missouri, mas eles deveriam partir para um único destino, que era Missouri, mas por caminhos diferentes, viajando por lugares diferentes. E eu fiquei pensando que todos nós queremos chegar no reino celestial. O lugar comum é o reino celestial. O lugar comum para esses santos era Missouri, mas que eles iriam por caminhos diferentes. E eu fico pensando que nós também, nesse trajeto, estamos por caminhos diferentes. Às vezes por países diferentes, cidades diferentes. Estamos todos por caminhos diferentes, mas esse mesmo caminho vai levar a Cristo. Esse mesmo caminho, a gente precisa ter o cuidado de não ser enganado, de guardar os mandamentos e permanecer em retidão. E, entre tantas coisas, eles disseram que eles deveriam declarar a palavra do profeta vivo. Então, a gente tem um padrão, a gente tem um guia, a gente tem as conferências gerais, a gente tem o que diz o presidente Nelson. Os profetas vivos nos revelando todo o tempo. E ele fala para lembrar dos pobres, dos necessitados, dos doentes, dos aflitos. Essa é a verdadeira religião. E aí existia um homem chamado Sidney Gilbert, que está na seção 53 de Doutrina e Convênios, que ele viu muita gente sendo chamada para as missões e ele fica assim, e eu? Né? Será que o Senhor tem um chamado para mim? E aí, nesse momento, ele procura o profeta e o profeta tem uma seção 53 específica para ele, onde o Senhor diz que ele teria um chamado especial e ele é chamado como agente da igreja. Isso foi na seção 53, mas a gente vê aqui mais adiante, na seção 57, né, quando o Senhor diz que ele cuidaria, né, ele teria esse chamado, 57:6, e que meu servo Gilbert permaneça no ofício para o qual designei, a fim de receber dinheiro, seu agente da igreja, comprar terras em todas as regiões circunvizinhas, desde que isso se faça em retidão e como a prudência ditar. Retidão, prudência. Então, esse homem foi chamado para ser um agente da igreja, ele ajudaria o bispo Eduardo Patridge nessa missão do estabelecimento dos santos, ele cuidaria da parte financeira da igreja, ele compraria terras, né, ele cuidaria dessas propriedades. E mais um detalhe, foi dito que ele montaria uma loja, no versículo 8, gente, olha só, que estabeleça neste lugar, monte uma loja para vender mercadorias sem fraude. Achei tão interessante o Senhor frisar, sem fraude. Por que a necessidade de falar disso? Por que será?
a fim de obter dinheiro para comprar terras para o bem dos santos e a fim de obter tudo que os discípulos necessitassem para estabelecer-se em sua herança. Gente, o Evangelho, ele é maravilhoso. Estudar sobre esse início da igreja, a gente pode aprender muita coisa, né? Muita coisa. As promessas que o Senhor fala sobre aquele que perseverar, que será salvo. O Senhor, na seção 54, ele fala sobre a avareza, o egoísmo, né? Ele fala sobre Lehman Copland e como o convênio que fizeram comigo foi quebrado, tornou-se nulo e sem efeito. Quando a gente quebra um convênio, aquele convênio foi nulo. Nós não vamos ter mais a proteção do Senhor. E ele diz, e ai daquele por quem ocorre esta ofensa, porque seria melhor que ele tivesse se afogado nas profundezas do mar. Mas bem-aventurados que guardam o convênio, observam os mandamentos, porque obterão misericórdia. Então, que a gente possa realmente pensar nas nossas ações, né? Pensar muitas vezes no egoísmo, nas nossas decisões. Eu fico pensando também, Lehman Copland, não deve ter sido fácil para ele. Uma vez quando você perde a fé, quando você não mais acredita, quando você é influenciado e quando você não teve o seu próprio testemunho, essas coisas podem acontecer. Por isso a importância da gente se manter firme e fiel. E a gente vai ver exatamente que tem um outro homem chamado Ezra, que ele acaba também ficando do lado de Lehman Copland, que ele acaba se pegando em coisas muito pequenas do Evangelho. Ele começa a duvidar do profeta. O profeta escreveu o nome dele errado, ele começa a dizer mas ele não é um profeta de Deus, ele tinha a obrigação de saber o meu nome certo. E tantas coisas pequenas que às vezes a gente se apega. Às vezes a gente olha e diz, eu estou na igreja verdadeira de Cristo, porque o bispo às vezes não sabe ler. Ou porque o irmão que está dirigindo a reunião não sabe pronunciar direito as palavras. Ou é a igreja de Cristo, né? Porque aquele homem foi chamado para aquele chamado e não trabalhou e foi tão ruim naquele chamado. Gente, essa é a igreja de Cristo. Nós somos falhos, nós somos humanos. E é maravilhoso a gente estudar a história da igreja e ver esses homens acertando, errando, sendo falhos, tendo as suas debilidades, mas se esforçando para ser melhor, usando os seus talentos, fazendo o melhor possível. Nem todos eram os melhores oradores, nem todos tinham todos os talentos, mas o Senhor, ele se preocupou e ele cuidou de cada um. E a gente vê essas sessões, muitas delas com chamados pelo nome. É maravilhoso, né? E saber o que tinha no coração. Então, enquanto alguns recuam, enquanto alguns diziam, não estou disposto a seguir adiante, a caravana seguia. Porque esse é o reino de Deus, essa é a pedra que Daniel viu um sonho rolando. Então, às vezes as pessoas se afastam, mas a igreja vai seguir. Porque essa não é a igreja minha, essa é a igreja de Jesus Cristo, é do Salvador. Eu achei tão lindo, porque em meio a essa orientação dos homens, vocês devem partir para Missouri, eles tinham suas famílias pessoais. Quando Lehman Copland deu para trás, muitos daqueles santos que já estavam lá se estabelecendo, abrigaram pessoas nas suas casas. Um desses foi o bispo Eduardo Patridge com Lídia. Ela diz que era comum, né, os santos que migravam ficarem na sua casa. E esses santos que ficaram, muitas vezes contraíam doenças pelo caminho. E os santos que eles haviam abrigado estavam com sarampo. O que resultou? Todo mundo ficou com sarampo. Seus 4 filhos, eu acho, não me acordo quantos, tiveram sarampo. E uma das filhas teve pneumonia depois do sarampo. Complicou muito e ela ficou num estado de saúde muito difícil. E é nesse momento que o Senhor diz, Eduardo Patridge, vai para Missouri, porque precisa ver o local, precisa se estabelecer os santos lá. E eles ficaram muito preocupados. Se ele fosse e a filha morresse, e Lídia ia ter que lidar com essa situação. Gente, não foi fácil para esses santos. E o que acontece é que Eduardo Patridge vai. E Lídia, ela escreve que o que ela pensou que seria uma grande provação, o início das suas grandes provações, resultou numa bênção, porque a sua filha ficou boa, ela foi curada, e ela disse que ao longo da vida teve muitas provações que se transformaram em bênçãos.
E fiquei tão grata, inclusive pela história da Lídia, que deu até vontade de voltar àquele quadro Mulheres Inspiradoras. Mas enfim, quem sabe, né? Mais adiante. Mas ele diz assim, ele dá uma advertência para os santos. Também sede pacientes nas tribulações até que eu venha. Sede paciente nas tribulações. Tanta coisa ia acontecer em Missouri, tanta coisa os santos ainda iam passar. O Senhor já está dizendo, sede paciente nas tribulações. Sede paciente. E o Senhor vai lá e ensina a sua doutrina. O Senhor fala que os elfos deveriam pregar batismo, né? Fé, arrependimento, batismo, recebimento do dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. Essa é a doutrina de Cristo. E aí tem um padrão, né? E o Senhor ainda fala que aquele que não tomar sua cruz e me seguir, guardar seus mandamentos, não será salvo. Então, gente, todos nós temos a nossa cruz. O próprio Salvador fala, eu fui aquele que fui levantado da cruz. E é tão significativo isso, gente, porque ser levantado numa cruz, esse sinônimo que a gente pensa, todo o sacrifício que Cristo passou no Getsemane, toda uma noite acordado, sentindo todas as dores do mundo, expiando os nossos pecados, sangrando por todos os poros, depois sendo açoitado, sendo humilhado, cuspido de todas as formas. Quando você está exausto, acabado, destruído, ainda você tem que carregar a sua cruz como símbolo de maior humilhação. E o peso disso, quando você já não aguenta. Então eu fico pensando nesse sacrifício de Cristo, pensar, será que eu consigo um pouco mais? E depois ser crucificado, esse símbolo de humilhação. E nós vamos ter muitas cruzes na vida, mas as cruzes da vida, né, como Cristo diz, eu fui levantado da cruz. Porque ele foi levantado da cruz, porque ele sofreu tudo isso por nós, nós podemos ter a vida eterna. Um dia nós poderemos ser levantados das nossas cruzes. Então não há por que temer, não há por que ficar triste. É aquele que não tomar sua cruz. É necessário as provações nessa vida. Eu preciso passar por elas. Ainda esta semana eu compartilhava com algumas amigas no trabalho e eu dizia, gente, eu precisava passar por aquilo com meu marido no hospital. Foi triste, foi doloroso, né? Praticamente aí 2 anos de tudo que aconteceu e ainda dói muito, mas eu precisava passar por isso. E como eu aprendi com aquela experiência. Então a gente precisa escolher, né, como a gente aprende. As experiências passam e a gente vai reclamar, vai lamentar, ou a gente vai reagir e vai dizer, não, eu estou passando por isso e tem um propósito na minha vida. Essa é a minha cruz que eu carregue com dignidade. E um dia eu vou ser levantado dela. Um dia eu serei levantado dela. Gente, ele fala, né, cuidado para não se aconselhar à sua própria maneira, a não seguir a orientação do Senhor. Ele fala sobre cuidado com o orgulho, e esse orgulho, né, muitas vezes vai estar em casas ricas e casas pobres. Homens ricos que são avarentos, que não doam, que não compartilham, como vai estar também em pobres, pobres que muitas vezes são orgulhosos, que não reconhecem a mão do Senhor. Então que a gente possa ter muito cuidado sobre as coisas que o Senhor está nos ensinando, né? Sobre a questão não é ser rico ou pobre, mas é o que fazemos com o que temos. É como nós vivemos a vida, como nós seguimos a Cristo. Eu amei essas lições que me ensinaram tanto, me ensinaram que as nossas orações são respondidas. A gente vê o bispo Eduardo Patres com perguntas, vai para Joseph. A gente vê o irmão Gilbert com perguntas e vai para Joseph, revelações que são dadas nominalmente. O Senhor nos conhece pelo nome. Da mesma maneira, se nós orarmos, se nós o buscarmos, Ele vai nos revelar. E às vezes de maneiras tão sutis, de maneiras tão suaves. Às vezes através de outras pessoas, através de impressões espirituais, de ideias que vêm à nossa mente, o Senhor nos responde. Sou grata por esse evangelho. Que tenhamos o desejo de ser o melhor, de fazer o melhor. Seja qual o lugar que estejamos, não importa. Eu posso fazer a diferença com pouco, com muito, mas eu posso ser o melhor de mim. Eu posso me consagrar, servindo melhor em meu chamado,
sendo o melhor discípulo de Cristo, sendo o melhor vizinho, sendo a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho, o melhor missionário, o melhor trabalhador. Eu posso seguir o exemplo de Cristo. Eu posso me preparar para essa volta dele. Quando eu começo aqui, hoje, fazendo o melhor de mim. Que o Senhor nos abençoe a todos, para que a gente carregue as nossas cruzes com a ajuda de Cristo. Porque o jugo dele é suave. Nós compartilhamos essa dor. E ao compartilhar a dor, nós sentimos a leveza da vida. Até a próxima.